primeiro aspecto que é preciso marcar é que o SUS é uma conquista nossa da população brasileira, e em particular nós, aqueles que tivemos e temos no Brasil, desde o Brasil dos 1500, uma experiência de desassistência, de negligência e de descaso, não é? E de morte precoce, muita morte precoce. Nós que lutamos, nós, a população, teve um movimento popular de saúde em várias cidades no século XX. Antes disso, nós fomos, desde das tantas casas de misericórdia, em 1500, né, a população está dizendo que aquilo é insuficiente. Daquele jeito não dá, queremos mais, queremos o adequado, queremos o que é preciso, não queremos menos. Não é? Isso foi assim, foi criando. O Estado brasileiro foi levado a responder e foi criando alternativas, e chegamos em 1988, com a Constituição, e definiu que a saúde é direito de todos e todas e dever do Estado. A partir daí, demos o último passo, ou passo fundamental, para a criação do Sistema Único de Saúde. Durante a pandemia Covid-19, o Sistema Único de Saúde viveu um período de muito protagonismo e exposição, talvez o maior de sua história. O SUS passou a ser mais valorizado, sendo merecidamente reconhecido como uma das políticas mais eficazes do Brasil e do mundo. Contudo, seus problemas também se intensificaram, ficando ainda mais expostos. Subfinanciamento, progressivo desmonte, corrupção e o racismo, presente não apenas no cotidiano dos serviços, mas também na forma como o SUS é percebido por parcela nada desprezível da população. Uma política pobre para pobres racializados. Mas, como diversos especialistas afirmam, sem o SUS, a pandemia do Covid-19 seria uma catástrofe ainda maior do que foi. Passamos a conhecer mais o Sistema Único de Saúde, o que fez com que até as pessoas que acham que não dependem do SUS, o que realmente é um achismo porque todos os brasileiros dependem do SUS, passaram também a reconhecer a sua importância. Obviamente, não estou aqui me referindo às e aos negacionistas de plantão. Para essas pessoas, mal existiu a pandemia. Já para aquelas que dependem mais diretamente e também exclusivamente de seus cuidados, experimentaram, sem dúvida, um período ainda mais dramático de atendimento. Mesmo as pessoas que não tiveram que recorrer ao SUS por conta da Covid, experimentaram atrasos em exames e consultas, tendo suas demandas de saúde postergadas. Mau atendimento e negligência podem também ter sido vividos com mais intensidade. Mas talvez todo este sofrimento dos últimos anos sirva para reconhecermos a política da qual dispomos, que não se trata de abandoná-la em prol de serviços privados, mas lutar para termos acesso a um direito que, como Jurema Werneck nos lembrou em sua fala no início deste episódio, é uma conquista nossa. Precisou uma epidemia dessa envergadura, o que também é reforçado por Drauzio Varela, para entender qual era qual o papel do SUS na sociedade brasileira. Porque a imagem do SUS que a população faz é do pronto-socorro lotado de gente, com pessoas sentadas no chão e aguardando por horas o atendimento. Não, ninguém fala dos programas maravilhosos que o SUS tem, programa de vacinações, de transplantes. Ninguém sabe que o resgate, quando você é atendido pelo resgate na cidade, é o SUS que está chegando. Quando você toma uma transfusão de sangue num hospital de luxo, é o SUS que está garantindo a transfusão. A quantidade o Brasil é o país que mais faz diálises gratuitamente no mundo. O nosso programa de AIDS, embora agora eu ache um pouco defasado, mas revolucionou o tratamento da AIDS no mundo inteiro. Os africanos começaram a receber os antivirais por causa do sucesso do programa brasileiro. Enfim, nós temos uma série enorme de aquisições do SUS, de realizações do SUS, que a população não conhece. O SUS é uma conquista do povo e da democracia brasileira. A ideia de saúde como um direito se confunde com o próprio processo recente de democratização do país. Desde sua criação, os movimentos sociais e os profissionais da área de saúde têm lutado arduamente para garantir avanços e barrar retrocessos e ataques ao SUS.
que, diga-se de passagem, foram abundantes nos últimos anos. Por mais que isso pareça um suicídio durante uma pandemia. Ou talvez a palavra mais adequada seja genocídio. Apesar de ter sido salvo pelo SUS após levar uma facada, Jair Bolsonaro não defende recursos para a saúde pública. O governo está aos poucos desmontando o Sistema Único de Saúde. O mais recente ataque foi suspender a produção de 19 remédios distribuídos de graça pelo SUS. Para Francisco Fúncia, consultor do Conselho Nacional de Saúde, o governo Bolsonaro adotou uma agenda negativa para a saúde pública. Conforme alertam pessoas que estudam e atuam no SUS, o desmonte do sistema público de saúde se acentuou a partir de 2016. Mas foi durante o governo Bolsonaro que os ataques assumiram contornos ainda mais destrutivos. Uma parte das dificuldades da resposta brasileira é o fato... Essa voz é de Alexandre Padilha, médico, infectologista e ex-ministro da Saúde. Infelizmente, quando a pandemia chega, o momento mais frágil da história do Sistema Único de Saúde. E isso intensificado porque a postura do presidente da República quebrou uma das pernas fundamentais do SUS, que é a cooperação entre o Ministério da Saúde, estados e municípios. E depois, ao longo da pandemia, até o próprio Ministério da Saúde foi desmontado, né? Uma verdadeira ocupação militar. Por mais de 2 anos, assistimos quando não experimentamos na pele situações caóticas em hospitais e unidades básicas de saúde. Sobrecarga de trabalho de profissionais, tensões no atendimento, falta de cuidado com doentes e suas famílias, dentre outras situações possíveis em um contexto de colapso. Eu já recusei mais de 40 solicitações de vagas. Nossos hospitais estão à beira do colapso. Este é um cenário de guerra. Você precisar ter que entubar um paciente dentro de uma UTI. É muito triste não saber se tu vai voltar ou se você vai levar essa doença para dentro de casa. Neste episódio, trataremos do Sistema Único de Saúde e dos efeitos da pandemia sobre ele, buscando compreender sua constituição e seus principais desafios. Buscamos não apenas olhar para o que foi vivido no período mais agudo da Covid-19, mas oferecer um debate mais amplo sobre a importância dessa política. Para isso, conversamos com Camila Carvalho de Souza Amorim Matos, médica da família e comunidade, professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da USP e atual coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Milena Matheusi Carmo e este é o podcast Ecos Pandêmicos, que faz parte do projeto de extensão universitária A Pandemia do Covid-19 sobre perspectiva interseccional em territórios periféricos, diálogos entre Brasil e África do Sul, coordenado por Laura Moutinho, professora do Programa de Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e vice-coordenado por Márcia Tereza Couto, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP. O projeto é financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com o apoio do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. O SUS surge do movimento da reforma sanitária, né? Que vem sendo, né, uma reforma que visava a mudança na estrutura de saúde do povo brasileiro e que visava ser não só uma mudança no setor de saúde, mas sim uma reforma social, né? A ideia da reforma sanitária brasileira era ser uma mudança não só do setor saúde, mas na cultura brasileira, né? Em relação a como o povo se relaciona com a saúde. E aí a reforma sanitária começa ali na década de 70, mas assim, é importante sempre frisar também que foi um movimento que a gente frisa bastante os profissionais de saúde, os intelectuais, pesquisadores, mas que contou de forma assim, muito importante com movimentos sociais, com estudantes, né, com grupos que fizeram de fato a reforma sanitária acontecer, né?
E aí o SUS, ele vem desse processo que começa ali na década de 70 e vai se consolidando com o passar do tempo, dentro do contexto da luta pela democracia, né? Então, não tem como dissociar o SUS da redemocratização, né? Uma coisa está bem relacionada à outra, assim. Então se chegou a uma outra solução. A seguir, ouviremos um trecho da fala histórica do sanitarista Sérgio Arouca na 8ª Conferência Nacional de Saúde, um marco para o SUS. Um projeto nacional que, ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive ser suprapartidário, que podendo fazer quase que um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. E esse projeto nacional, que não exclui o setor privado, que pressupõe que ele seja federado e, portanto, obedeça às diversidades de todas as regiões do país, que entenda que existam responsabilidades específicas da União, do Estado, do município. Esse grande projeto nacional possa ser formulado. E possa ser formulado numa verdadeira reforma sanitária. Até fácil a gente apontar quando a gente pensa que o SUS é super recente, né? A Lei Orgânica da Saúde é de 90, né? Então, a gente tem 32 anos de SUS e a gente tem o que a gente tem de sistema de saúde, né? O maior sistema de saúde universal do mundo é o nosso, né? Uma referência mundial. Então, com certeza, para a dimensão do que é o nosso sistema de saúde, né? A gente conseguiu avançar muito em pouquíssimo tempo, né? 30 anos para uma política desse tamanho é pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente teve muitos avanços, né? Apesar dos desafios que envolvem, enfim, a gestão, a qualificação de pessoas e principalmente o financiamento, né? A gente sofre com o subfinanciamento do SUS desde que o SUS existe, né? Então, acho que a gente tem muito avanço, a gente tem realmente um sistema de saúde que é universal, a gente tem equipamentos de saúde em todos os mais de 5.500 municípios brasileiros, né? A gente tem políticas de equidade dentro do SUS que visam grupos específicos, a gente tem um sistema de saúde que é muito bem organizado, estruturado, universal, deve ser equânime, né? Formei 50 anos atrás. Não havia SUS, nem havia nada, né? As pessoas dependiam da caridade pública. Depois surgiu o antigo INPS, o Instituto Nacional da Previdência Social, que dava atendimento às pessoas com carteira assinada. O que quer dizer que ficavam de fora todos os trabalhadores informais e todos os trabalhadores do campo, que na época no campo vivia a maior parte da população brasileira. Você às vezes pegava os prontuários, o Hospital das Clínicas de São Paulo, por exemplo, e vinha carimbado ali indigente, porque se você não tinha direito a nada, você era considerado indigente. E aí ficava dependente das santas casas de misericórdia pelo interior e de algumas prefeituras que davam aquele atendimento mínimo para as pessoas doentes. Quando veio o SUS, mudou tudo completamente, porque todos passaram a ter direito à assistência médica. O SUS acabou se transformando no maior programa de distribuição de rendas. E hoje nós temos a situação atual agora, nessa epidemia. Se não existisse o SUS, seria barbárie mesmo, que é uma frase do sanitarista Gonzalo Vecina, não é minha essa frase. Mas a gente tem desafios, o principal deles desde a formação do SUS é o subfinanciamento, né, crônico mesmo. A gente tem desafios em relação à participação social, porque nesse processo, reforma sanitária e Conferência Nacional e relatório, Constituição e lei orgânica, alguns dos braços do movimento da reforma sanitária foram se perdendo em detrimento da reforma setorial, né? E aí se teve esse enfoque no SUS, então assim, se resume um pouco a reforma sanitária ao SUS, sendo que não é isso, porque a reforma sanitária transcende, né, o SUS, vai além disso. Mas houve um enfoque assim, na reforma setorial mesmo, né, na reforma dos serviços de saúde, enfim, na forma como está organizado o sistema de saúde. E aí, consequentemente, a gente tem muita dificuldade também, desde que o SUS é SUS, com os equipamentos de participação social, né, em como isso é feito, em como isso é pensado, enfim.
Camila traz um debate extremamente relevante, que é a participação social no SUS. Como em outras políticas sociais, desde o processo de democratização, há um enfraquecimento em curso da participação em detrimento de um maior tecnicismo. Não que a técnica não seja fundamental para a implementação de uma política pública, mas é necessário reforçar a importância do fortalecimento da participação no sentido de garantir o controle social sobre as políticas públicas, inclusive como um papel democrático fundamental da sociedade. Mas além da participação social, o desmonte do SUS tem se dado em múltiplas dimensões, sobretudo nos últimos anos. A partir de agora... Aqui ouvimos o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Precarização do SUS, que já vinha sendo operado no governo Temer, né, e que no primeiro ano do governo Bolsonaro foi explícito, operado inclusive pelo Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que se transformou para alguns nos heróis, mas um herói do oportunismo, porque efetivamente a desmontagem do Mais Médicos, a desmontagem da atenção primária, a desmontagem dos programas de farmácia popular, a fragilização do Programa Nacional de Vacinação, eu posso dar a desestruturação da política de saúde mental, né, de álcool e drogas. Então, nós temos vários reflexos já do impacto objetivo disso. Pensando assim, nos últimos anos, a gente vem enfrentando outros desafios, principalmente em relação aos dados, enfim, mortalidade materna, mortalidade infantil, que a gente vinha passando por queda, né, nos últimos vários anos, e aí a partir de 2016 a gente vem voltando a ver esses números crescendo de novo, infelizmente, assim como a cobertura vacinal, né, no mesmo período a gente vem vendo a queda da cobertura vacinal, o retorno de doenças imunopreveníveis que já estavam controladas, né, surtos de febre amarela, de sarampo, enfim, a gente tem várias coisas que nos apontam aí, vários elementos que nos apontam que nos últimos anos a gente o SUS vem enfrentando desafios que já estavam, a gente achava, né, acreditava que já estavam pelo menos parcialmente sanados, né, e voltam a nos assombrar agora, assim. Então a gente regrediu muito nos últimos anos em termos de política pública, a gente regrediu muito, né, em todos esses elementos. Então acho que atualmente nosso maior desafio é esse, né, o subfinanciamento e a gente teve aí nos últimos anos o governo Bolsonaro, né, assim, totalmente inimigo da ciência, do SUS. Então todos essas informações, esses dados em saúde que a gente vem produzindo, né, tem produzidos, que nos embasam nisso que eu estou trazendo aqui, nos mostram que a gente regrediu muito, né, nos últimos anos. Então, agora a gente tem um desafio pela frente de reconstruir o que a gente já tinha construído e perdeu nos últimos anos, né? Aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército. Vim conhecer o SUS a partir desse... Essa é a voz de Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército e terceiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Só que eu tive uma experiência em hospital. Foi quando eu fui ganhar o neném. Foi o primeiro dia que estava todo mundo falando que ia fechar tudo. Você foi nesse período da Covid? Sim, ele está com 1 ano e 8. Aí foi em março. Falaram, vai fechar tudo, né? Aí eu fui ganhar neném no Campo Limpo. Menina, aí falaram assim, não entra mais ninguém, não entra acompanhante, não entra visita, nada. E aí eu lá dentro sozinha, meu marido ficou do lado de fora com a minha cunhada. Aí entrou eu e uma outra grávida. A grávida já estava... já tinha acabado de estourar a bolsa dela. E eu estava na sala fazendo o negocinho do coração, né? E aí eu vi que todas as médicas saíram do nada. Aí eu fiz assim, aí daqui a pouco veio uma e falou assim, é você que tá com a Covid? Eu falei, não. Por quê? Aí eu falei assim, por quê? Tem alguém que... Ela é uma grávida, que entrou tá com Covid. Eu falei, mas mesmo se tivesse, vocês iam todas sair? Aí uma médica entrou pondo a roupa, aquelas roupas, né? No primeiro momento que ela foi te atender, elas não estavam equipadas? Não, e tava tudo tranquila, só fazendo os papéis lá. Do nada eu sei que sumiu todo mundo. Aí entrou uma toda lá, né?
acho que é médica mesmo, pondo a roupa toda com medo. Eu falei, e essas mães ainda vêm passear. Eu falei assim, senhora, se eu fosse passear, se eu estivesse aqui brincando, se eu não estivesse com dor, não estaria aqui. Porque tá tendo caso de Covid. Foi, e eu com dor. E eu ganhei nesse dia. Eu falei, se eu não tivesse com a dor, não ia passear, sabe, né? Tá morrendo um monte de gente. Aí falei isso pra ela, ficou toda sem graça. Aí quando eu ganhei, era a menina que tinha acabado de entrar, que eu descobri que era ela. Quem está falando aqui é Ana, nome fictício que demos para manter a integridade dessa participante. Uma mulher negra, jovem, moradora do Capão Redondo, com quem conversamos no início de 2022. Essa situação narrada por ela se intensificou na pandemia, embora não tenha se originado na crise sanitária. É muito comum ouvir denúncias de maus tratos, negligências e indiferença feitas por pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, principalmente por parte da população pobre, sobretudo negra, do país. Trata-se de uma dificuldade que envolve não apenas as tensões geradas pelo subfinanciamento e ataques ao sistema, mas pelo problema crônico do racismo, cujos efeitos também se intensificaram durante a pandemia. É importante frisar que isso se relaciona diretamente com a questão racial, assim, né? Primeiro é importante frisar que no Brasil tudo se relaciona com a questão racial, né? Porque diz respeito com a própria formação da nossa sociedade, né? E com, as características mesmo demográficas, né? Da nossa população. Então, a gente tem maioria negra autodeclarada do Brasil, né? A gente tem 56%, nos últimos dados que eu tenho, pelo menos, de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, que são a população negra brasileira. E a gente tem no SUS, né, dados que nos mostram que mais de 70% de consultas e mais de 80% de cirurgias realizadas no SUS no Brasil são de pessoas negras, pacientes negros, né? Então, por mais que a gente tenha maioria negra no Brasil, esses dados nos mostram que essa população acessa mais o SUS, né? E isso diz respeito aos dados referentes aos planos privados de saúde. Então, a gente sabe que a população branca tem, em porcentagem, né, muito mais acesso a planos privados de saúde do que a população negra, que, consequentemente, acessa mais o SUS também, né? E eu acho que esse é um ponto importante para a gente entrar, até porque a gente vai entrar no ponto pandemia, né? E tem várias questões relacionadas a isso, a como que as mortes, as internações, a vacinação não foram equânimes como o SUS teoricamente deve ser, né? Que é o fato de que, eu mencionei, né, antes nessa resposta, que a gente é importante a gente conseguir fazer a autocrítica também, né? Porque as pessoas, elas desejam uma ascensão social que perpassa pelo acesso à saúde como um bem privado, né? Também por causa de experiências que tiveram no serviço de saúde público, né? E, enfim, o nosso sistema de saúde, por mais incrível que seja, né, e por mais que preveja a equidade, que não é igual à igualdade, é sempre bom frisar, né? Ele está inserido num contexto, numa realidade, que é a realidade brasileira, que é uma realidade essencialmente racista em sua origem, né? Então, isso está enraizado em todas as instituições no Brasil, inclusive na instituição saúde, e inclusive no SUS, né? E isso se refletiu de forma muito evidente na pandemia de Covid-19, né? Então, situações de agudização de quadros fazem os problemas se agudizarem também, né? Então, é um problema crônico, mas que se agudizou aí no contexto da pandemia. Então, essa diferença de hierarquia... Esse é Cláudio, também participante do Grupo Focal. Então, isso aí sempre existiu. A saúde pública sempre foi jogada, era um lixo. Sempre foi um lixo e agora foi pior com essa pandemia. Foi muito pior, se revelaram os monstros de verdade. Sempre existiu essa hierarquia aí mesmo de atender quem tem dinheiro melhor e o povão ser maltratado o tempo todo, ser abandonado. E acho que uma coisa que é importante frisar também é que quando a gente fala em racismo e racismo na saúde, geralmente as pessoas tendem a pensar naquele racismo mais escancarado, em falas racistas que fazem referência direta à cor da pele da pessoa, etc. Mas o que a gente observa que tem impacto nesses dados todos do racismo na saúde é aquele racismo implícito, né? Que é um racismo que é muito mais sutil e muito mais do enraizado, né, do Brasil, assim. Então, é isso que tu acabaste de mencionar, né? É eu partir de um pressuposto em relação a um paciente que deu entrada no serviço de saúde por ele ser uma pessoa negra,
né? Então, eu já pressuponho que por ele pertencer àquele grupo racial, por exemplo, ele é bandido, ou eles têm menos instrução, não vão entender alguma orientação que eu tenho para dar. A medicina, na verdade, construiu o racismo científico, né? O racismo científico, ele é sedimentado, ele foi construído por médicos. Então, assim, a eugenia brasileira é médica, né? Os congressos de eugenia ocorridos no Brasil foram organizados pela Associação de Medicina. Então, assim, tem uma relação direta no que a ciência produziu até pouquíssimo tempo atrás, né? A gente tinha um periódico que era o Brasil Médico, que circulou até 40, 50 no Brasil, que trazia, que era um periódico de racismo científico mesmo, de eugenia, de tipo, como que a gente tem que embranquecer o Brasil até 2000 e X, porque a partir da mistura de raças a gente vai conseguir acabar com pessoas negras no Brasil e vamos ser uma sociedade branca e civilizada, né? E isso era a medicina brasileira até pouquíssimas décadas atrás, assim. Então, isso se reflete até hoje, isso se reflete na grade curricular dos cursos de medicina, né? Que são super arcaicas, em geral, também. E se reflete nos profissionais e no que os profissionais acreditam, né? Então, essa questão, por exemplo, de não sentir dor, hoje a gente sabe que, na verdade, é exclusivamente social, não é nada biológica, não tem uma diferença biológica que justifique, né? Assim como outras questões que um dia foram dadas como uma diferença biológica, por genética, etc., que a gente sabe que não é, que são diferenças do campo do social e que foram medidas, aferidas, né? Tentaram aferir pela via da pesquisa quantitativa, experimental, e chegaram a uma conclusão que era errônea, né, que não levava em consideração o contexto, assim. E é importante falar também que se articula com classe social, óbvio, né, a gente sabe que muitas dessas questões são porque a maioria das pessoas pobres são pessoas negras, né, enfim. Mas é importante dizer que a gente tem há muito tempo dados desagregados e estratificados por condições socioeconômicas que nos mostram que não é só uma questão de classe social. Assim, não é que as pessoas negras morrem mais de tal condição porque estudaram menos anos, porque têm uma menor renda, porque vivem em uma área com pior saneamento. Não é só isso, né? Isso obviamente, isso é um fator de confundimento importante, porque é verdade, né, que as pessoas negras estão submetidas a piores condições de vida. Mas a gente tem muitos dados estratificados que nos mostram, ajustados, né, que nos mostram que em grupos socioeconomicamente semelhantes ainda existe a disparidade racial, né, da mesma forma. Então, os itinerários terapêuticos, né, aquele caminho que o paciente percorre desde quando ele adentra um serviço de saúde procurando ajuda até o desfecho daquele caso, que a gente chama de itinerário terapêutico, né? O caminho que esse paciente percorre dentro do serviço de saúde é diferente para um paciente negro e para um paciente branco, né? Mesmo dentro do sistema público de saúde. E é este contexto de desmonte, racismo estrutural, tensões que a Covid encontra em sua chegada. Esse era o cenário, né? Quando a Covid chegou, era um cenário que realmente era o pior que a gente poderia ter, né? Nesse momento, no momento de pandemia. Mas, assim, eu acho que primeiro, a gente tem que destacar a atuação do SUS, né? Que bom que a gente tinha um sistema de saúde universal para amparar a maioria da nossa população, né? Então, assim, é importante destacar o papel que o SUS teve, né? Reconhecer a importância, reconhecer o que os profissionais de saúde passaram para dar conta do que foi essa pandemia, assim. Mas tem uma frase que é muito polêmica, que tem sido usada por Jurema Werneck, né, que dirige a Anistia Internacional do Brasil, que é médica. Ela traz que o SUS sempre salvou muita gente, e salvou muita gente na pandemia de Covid-19, mas o SUS também matou muita gente na pandemia de Covid-19. E é difícil a gente ouvir isso, né? Principalmente enquanto profissional de saúde, porque só o profissional de saúde sabe o que foi viver isso, assim. Mas ela fala, nesse sentido, né, que enquanto pesquisadora que pesquisa a saúde da população negra há muito tempo, que, infelizmente, o nosso sistema de saúde reproduz algumas iniquidades, sim, né? Tanto que a gente tem discrepâncias enormes nos dados de óbito, né, para pessoas negras e pessoas brancas, por exemplo, mas tem um artigo publicado na The Lancet que menciona que dentre as características que mais se associaram
a morte por Covid, né, o desfecho ser o óbito, ser a morte por Covid, uma dessas características que teve significância, né, que mostrou ser significante na equação, né, que eles colocam, foi ser preto ou pardo, ser autodeclarado preto ou pardo, né? Então, a gente tem um contexto de um sistema de saúde que é incrível, que tem tudo para ser incrível, né? E que tem uma base universal e equânime, mas a gente ainda não consegue, nem de forma crônica, nem a longo prazo, nem no que foi a pandemia de Covid-19 nesse momento agudo, cumprir de todo o que a gente deseja, né, desse sistema de saúde, assim. O SUS é uma das maiores conquistas de nossas lutas por direitos e de nossa democracia. Continuar reproduzindo a imagem de que se trata de um serviço público pobre para pobres é contribuir para seu desmonte e desvalorização. Neste momento é fundamental que reconheçamos as nossas conquistas e que retomemos lutas que talvez tenham se perdido ao longo dos anos. O SUS é nosso e deve ser defendido e não abandonado. Vamos ouvir novamente a médica, feminista e diretora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck. Neste ano, nós fizemos a virada. A maioria ergueu novamente a voz, a maioria formada por indígenas, por negros, por ciganos, por mulheres, por pessoas LGBTQIA+, por moradoras e moradores das regiões norte e nordeste do país, das favelas e periferias do sul e sudeste, do campo, dos quilombos, das florestas, das águas e das cidades. Nós enviamos uma mensagem potente de mudança, de repúdio aos retrocessos e de afirmação de nossa imunidade. Uma mensagem de reivindicação de um outro país e um outro mundo que precisa existir para que nós possamos existir, para que nós possamos experimentar de fato a equidade e a justiça social que queremos. Este episódio utilizou áudios de Roda Viva, Carta Capital, Podcast O Assunto, Rede TVT, Prefeitura de Santos, Vídeo Saúde Distribuidora Fiocruz, Brasil de Fato, UOL, TV Abrasco. Roteiro e direção, Milena Matheus e Carmo. Edição e desenho de som, Anderson Souza.